hoje uma dica de livro. Se vocês querem entender como é que é a vida pobre de uma criança aqui na Alemanha, que vive do sistema social alemão, leiam esse livro. Jeremias Thiel. Kein Pausenbrötchen, kein Kindheit, keine Chance. Essa história é uma história muito interessante de um menino pobre, alemão. Ele não é um livro científico, ele fala sobre a pobreza, ele fala sobre a discriminação social, ele fala sobre a educação. É um menino que vai contar sua própria história aqui na Alemanha. Ele é alemão, de família alemã, a família vivia da ajuda social do governo. Ele explica que isso vem de uma geração a outra, né? A mãe tinha problema psicológico, o pai era alcoólatra, o irmão tinha problemas também, déficit de atenção e hiperatividade. Ele era a única pessoa da família que não tinha problema nenhum, só que todos os problemas das outras pessoas eram uma carga muito pesada para ele. Então, quando ele completou mais ou menos uns 11 anos de idade, ele saiu de casa e foi morar num abrigo, porque ele queria mudar de vida. Não queria ser uma reprodução, ou reproduzir, ou continuar dentro daquele sistema. Ele queria mudar. E ele saiu de casa, foi morar num abrigo. Lá no abrigo ele recebeu o apoio dos professores, dos educadores, a ajuda das pessoas que trabalhavam lá, fez novas amizades. E foi uma vida difícil, porque a gente sabe que dentro de um abrigo, viver dentro de um abrigo não é fácil. Não é só lá no Brasil que tem problemas com crianças em abrigos. Aqui também tem, é muito pesado. Quem trabalha dentro dos abrigos sabe do que eu estou falando. Então esse menino, ele conta a história da vida dele, né? Ele fala como é que é ser pobre na Alemanha, como é que é a vida de uma criança pobre na Alemanha. E aí vocês vão entender o que eu estou falando para vocês, porque ele fala sobre o processo de discriminação dentro da escola. Por ele ter sido uma criança pobre, quando ele terminou a Grundschule, a professora não deu um encaminhamento para ele ir para o ginásio, que era o sonho dele. Inclusive, ele era uma criança inteligente. Ele tinha notas boas na escola. O fato da pessoa ser pobre influencia na educação da criança, porque ela não vai ter condições de ter uma educação de qualidade como uma criança que tem dinheiro, porque os pais vão investir nessa criança. Quando a criança não tem dinheiro, os pais não podem investir nela. Quem investe nela é o governo. A ajuda social do governo é um dinheiro contado. As pessoas que vivem desse sistema, elas não podem fazer férias, elas não podem. Tudo que é comprado, tudo que elas adquirem é contado, elas recebem dinheiro contado, dá somente para comer, pagar o aluguel, mas nada mais além disso. Então, essa é uma história de superação. A história do Jeremias é uma história de superação, de resiliência. E para que vocês possam entender como é que é a vida de uma criança pobre aqui na Alemanha, leiam esse livro. E vocês vão entender que tem muitas crianças que vivem nas mesmas condições que o Jeremias viveu. Só que ele conseguiu mudar a história dele, porque ele foi uma criança, um menino resiliente. E ele queria mudar. Mas tem muitas crianças que não conseguem. E essa situação, ela é muito forte aqui na Alemanha. E muitas crianças, elas começam a ser discriminadas pelo fato de receberem ajuda do governo desde lá do berçário, e passam a vida toda na escola sendo discriminadas pelos próprios professores, porque são crianças com problemas sociais e de família pobre, né? Muitas coisas que falam no YouTube, que falam na internet sobre a vida aqui na Alemanha, que não é verdade. Muitas pessoas não têm conhecimento da realidade da vida de um pobre aqui na Alemanha. E esse livro, ele fala da realidade da vida de uma criança pobre aqui na Alemanha. Leiam esse livro que vocês vão entender muito sobre educação infantil na Alemanha, criança pobre, política. Ele é um menino que hoje luta para ajudar as crianças que viviam nas mesmas condições que ele. Então era isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do meu vídeo, que esse assunto seja relevante para vocês. Eu vou continuar postando novos vídeos, vou dar novas dicas de livros para vocês e assim a gente vai trocando ideias.